Quero falar ainda sobre o Palmeiras calculando receita gigante com venda de atletas para as categorias de base, um fenômeno, a base alviverde. Já no Palmeiras, Paulo Nobre detonou Leila Pereira. Vou trazer as principais frases e a repercussão interna do discurso de Paulo Nobre contra a atual presidente. Por falar nesse patrocínio, deu confusão. Leila Pereira concedeu entrevista polêmica nas últimas horas e vou trazer todos os detalhes. Ela chega a duvidar dos valores divulgados pelo Corinthians e assegura que vai cobrir os patrocínios do Corinthians pro Palmeiras, caso isso seja aprovado. Tem bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar todas essas informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Super simples. Primeiro deixa o like, depois se inscreve no canal apertando esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Queria contar também que Palmeiras e Portuguesa, que estavam no mesmo grupo na terceira fase do Campeonato Paulista Sub-20, vão se enfrentar nas quartas de final. A Lusa garantiu a classificação nessa quarta-feira. Palmeiras já estava classificado. Corinthians e Santos estão eliminados das quartas de final do Paulista Sub-20. Os outros confrontos, São Paulo e Bragantino, Ferroviária e Red Bull Bragantino, Botafogo e Novo Horizontino. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras e a mina de ouro que se transformou as categorias de base do Verdão. A curiosidade é que o Palmeiras não tinha tradição de revelar atletas. O torcedor palmeirense se acostumou ao longo da história a ver jogadores sendo contratados e virando ídolos. Desde 2015 isso mudou. Tudo começa com o Alexandre Matos, que era o diretor executivo de futebol do Palmeiras, e contratou João Paulo Sampaio para cuidar das categorias de base. João já havia feito um trabalho bem legal no Vitória e transformou a base do Palmeiras, a ponto de o Verdão, desde 2015, ter faturado, apenas com transferências de atletas formados na base, 1,250 bilhão de reais. Esse número me foi confidenciado por uma pessoa do próprio Palmeiras, número impressionante, especialmente por conta dessa questão que eu contei para vocês, da falta de tradição do Verdão com atletas da base. Hendrick, que é a maior venda, 72 milhões de euros, seguido por Gabriel Jesus, 32 milhões de euros. O Verón, que foi mais recentemente para o Porto por 10 milhões e 200 mil euros. Luan Cândido, 8 milhões de euros. A lista das principais vendas de atletas formados na base ainda conta com Arthur e Patrick de Paulo. Arthur tinha ido para o Red Bull Bragantino por 6 milhões de euros. Ele até volta para o Verdão um pouco mais recentemente. E o Patrick de Paulo foi para o Botafogo. Importante destacar que depois de todas essas vendas, o Palmeiras também prepara 3 grandes negociações de Luiz Guilherme, que já tem proposta do Bayern de Munique e do Chelsea, do Messinho, que é tido pelo próprio João Paulo como um candidato a melhor do mundo, e do Kevin, que já teve várias ofertas, jogadores que estão se destacando no Verdão. Bora falar agora sobre o Palmeiras, tem muito a ver com a notícia que eu contei a respeito do Corinthians, perdão. A Leila Pereira concedeu uma entrevista coletiva não, ela concedeu uma entrevista para alguns jornalistas escolhidos, os mais próximos dela, né? E a entrevista foi muito polêmica, ela soltou os cachorros, se perdeu em alguns momentos. A Leila se acha a inventora do Palmeiras, né? Ela acha que o Palmeiras é antes dela e depois com a chegada dela, e ela acha que descobriu o Palmeiras, que transformou o Palmeiras. Ela chega a dizer que até 2014, antes do patrocínio dela, era um Palmeiras que brigava para não cair, se esquecendo que o Palmeiras já era multicampeão, maior campeão brasileiro, se deu também por conta dos anos que antecederam a chegada dela como patrocinadora. A Leila voltou a atacar a Mancha Verde. Mancha e Leila estão em rota de colisão já há bastante tempo. A curiosidade é que tempos atrás a Leila colocava um caminhão de dinheiro na Mancha Verde. Inclusive comprou um cachorro ou ganhou um cachorro cujo nome é Mancha. Nessa quarta-feira, ela chegou a afirmar que a torcida organizada não serve para nada, contribuição é zero, e falou que é caso de polícia. Enfim, detonou a Mancha Verde e as demais organizadas, caso de polícia, hein? Bom, para completar, em determinado momento da entrevista, a Leila Pereira duvidou que o Corinthians tenha 123 milhões de reais de patrocínio. Perguntaram a ela, e eu tô batendo nessa tecla aqui no canal, a respeito dos patrocínios dela, que ficaram defasados. O Palmeiras paga, a Leila paga ao Palmeiras 81 milhões de reais por todos os espaços no uniforme. Contei para vocês agora que o Corinthians tem 123 milhões de reais, 50% a mais. O que a Leila fez? Para não ficar acuada, ela decidiu atacar, afirmando, abre aspas, eu quero que me provem com papel que a camisa do Corinthians vale 123 milhões de reais. Se me provarem, eu aumento o pagamento no Palmeiras. Eu pago 123 milhões.
Vocês não podem divulgar sem ter visto o contrato, fazendo uma crítica aos jornalistas que afirmaram que a camisa do Corinthians vale 123 milhões de reais. Então quer dizer que a gente não vai poder publicar nada do Palmeiras sem que a gente tenha contrato? É assim que vai funcionar, Leila? Para completar, ela acrescenta: não podem divulgar fake news, me provem que eu aumento, fecha aspas. Fui pedir para um dirigente do Corinthians que me apresentasse esses contratos. Ele falou que por conta da cláusula de confidencialidade não pode, mas no balanço de abril do ano que vem, que o Corinthians é obrigado a divulgar, assim como todos os outros clubes, vai estar tudo especificado e os 123 milhões de reais obtidos com patrocínios na camisa. Quero saber se a Leila no ano que vem vai aumentar os vencimentos. 81 para 123 está baixo, hein? Ah, só para arrematar, Leila Pereira ainda soltou a seguinte frase: no dia que eu sair do Palmeiras, se entrar outro presidente que não siga esse caminho, o Palmeiras volta para a segunda divisão. Menos, Leila, menos. Tá se achando a última bolacha do pacote. Quero falar agora sobre Paulo Nobre, que detonou Leila Pereira, destruiu a atual presidente, que eles não são amigos, isso já é público e notório há bastante tempo. Paulo Nobre chegou a dizer que deixou de frequentar o Allianz Parque assim que saiu da presidência, só para não ter o risco de cruzar com a Leila Pereira, alguém que para ele dá nojo. E o Paulo Nobre resolveu, ele estava calado, quietinho ali, ele até deixou o conselho do Palmeiras, mas ele decidiu falar depois da entrevista da última quarta-feira concedida por Leila Pereira. A Leila foi muito mal nessa entrevista, conseguiu arranjar confusão com todo mundo, mas quero destacar trechos de uma carta que o Paulo Nobre publicou no Instagram dele, pontos bem importantes e pesados. Dá uma olhada, abre aspas: o seu dinheiro pode comprar muita coisa, mas a senhora, Leila Pereira, nunca será uma de nós de verdade. Só para lembrar e fazer um adendo em cima do que disse o Paulo Nobre, Leila Pereira era torcedora do Vasco e se tornou palmeirense por influência do marido. O Paulo Nobre completa: tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a sociedade esportiva que lhe tirou do anonimato. Paulo Nobre fala também: sua arrogância e soberba, peculiares de alguém do seu nível, culminaram na sua tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por uma ajuda de outro clube. E para completar, entre várias frases, a carta é gigante, separei essa frase aqui: o Palmeiras sofreu um enorme ataque de quem tem um dever moral e de ofício de defendê-lo. Não sei se a senhora alcança isso, provavelmente não. Estou completamente de acordo com o Paulo Nobre, que acertou demais, cometeu equívocos. Ele foi, para mim, o grande responsável pela ressurreição do Palmeiras. A Leila tenta escrever uma história dando conta de que o Palmeiras era um time que só brigava para cair, como se o Palmeiras não tivesse história antes, e que a chegada dela com o patrocínio fez com que o Verdão se transformasse. Só que ela esquece de dizer que foi o Paulo Nobre quem equacionou um problema com dívidas que era gigante. Muito antes dela chegar, o Palmeiras já havia conseguido a construção de um estádio que mudou a estrutura do clube. Foi antes da chegada da Leila Pereira que o Palmeiras investiu de forma pesada nas categorias de base. Eu trouxe para vocês a informação de que desde 2015 o Verdão já faturou 1.250 bilhões de reais com categorias de base. Então, Leila Pereira, você está completamente equivocada quando acha que os seus 81 milhões de reais de patrocínio são um grande responsável pelo atual momento do Palmeiras. Pelo contrário, com 81 milhões que você paga, o Palmeiras está super distante do que faturam o Corinthians, 123 milhões de reais, e o Flamengo, que supera os 150 milhões de reais. Zé Rafael projeta 12 finais com o Palmeiras no Brasileiro. Se não for com o título, que seja a Libertadores. O volante reconhece abatimento após eliminação, mas busca retomar confiança para conquistar objetivos na reta final do Brasileirão. O Verdão está em quarto colocado e 11 pontos atrás do líder. Eliminado na semifinal da Libertadores, derrotado pelo Santos no Clássico e pressionado por 5 jogos seguidos sem vencer na temporada, essa tem sido a tônica das últimas semanas do Palmeiras, que caiu da vice-liderança ao quarto lugar no Brasileirão e agora vê o sonho do título a uma distância maior.